Olá, meu irmão, graça e paz de Cristo Jesus, como é que vocês estão? Nós iremos iniciar hoje, irmãos, uma nova série de estudo sobre o livro de Apocalipse. Esses estudos durarão em torno de alguns meses, alguns semestres ou até alguns anos. Nós iremos estar lendo, estudando, meditando texto por texto, versículo por versículo. Muito tem se falado por aí nos dias de hoje, principalmente por conta dos dias atuais, sobre o Apocalipse, vários profetas apocalípticos, e eu vejo também muitos líderes espirituais com certos receios, com dedos, para poder falar, para poder pregar, para poder estudar o Apocalipse. Eu já adianto para o irmão, para a irmã, que é um livro maravilhoso, é um livro que não é tão complicado, tão difícil de entendê-lo, como dizem por aí, mas é um livro muito abençoador, que nós não podemos deixar de mão, nós não podemos nos omitir em estudá-lo, pois cremos que toda a profecia, toda a palavra de Deus, que é a nossa profecia, ela é inspirada pelo Senhor. Então não podemos negligenciar, devemos sim estar estudando a palavra do Senhor para a nossa edificação. Nesse estudo dessa noite, nós não iremos nos aprofundar tanto nos textos. Eu irei trazer uma introdução ao livro de Apocalipse. Foi esse o título que eu coloquei nesse estudo, introdução. Nós iremos, antes de nos aprofundar no livro, antes de nos aprofundarmos, nós iremos ver alguns contextos históricos, alguns dados muito importantes, para que assim possamos estar entrando, meditando e sermos edificados pela palavra, sermos edificados pelo Senhor. Eu te convido a fechar seus olhos, aonde quer que você possa estar, para que possamos estar levando uma oração ao trono de graça. Pai bendito, muito obrigado, Pai, por esse período onde estaremos estudando a Tua palavra, Pai. Fala conosco, nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero te convidar a abrir o seu livro, logo no capítulo 1, no versículo 1. Vamos fazer uma breve leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo isto que ele viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, a ele a honra, a ele a glória. É um livro que ele tem como tema principal a igreja e Jesus Cristo e a sua igreja. Deus, ele revela através desse livro que Jesus Cristo vai reinar, que Jesus Cristo é Deus e ele vai reinar juntamente com a sua igreja. O livro de Apocalipse é o livro de Deus e da igreja, é a revelação de Deus mostrando que através de Cristo Jesus, a sua igreja, que já é mais do que vencedora, irá reinar. Nós não seremos vencedores, não estamos numa competição para talvez ganharmos. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, irmãos, esse é o assunto do livro de Apocalipse. Esse é
o tema do livro de Apocalipse. Glórias sejam dadas a Deus por conta disso. Então, este livro, ele tem como propósito encorajar a igreja. Este livro, ele tem como propósito confortar a igreja nos nossos momentos de perseguições, porque tem muitos irmãos nossos que se encontram perseguidos, países afora, são agentes secretos, sua identidade cristã não pode ser revelada. Passamos por isso também em algumas regiões aqui no nosso país, e o livro de Apocalipse, ele tem como propósito confortar e também encorajar os cristãos a pregarem o Evangelho, ao conforto e à coragem enquanto estivermos passando por nossas lutas e tribulações. O capítulo 21, versículo 24, nós temos Jesus enxugando nossas lágrimas, enxugando as lágrimas da igreja, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, o propósito desse livro é conforto, confortar a igreja, confortar a sua igreja. Deus tem esse propósito. O livro é o Apocalipse, o livro que nós estamos estudando. E a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. A primeira palavra, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, enfim, a primeira palavra deste livro é o nome do livro: revelação. Revelação de Jesus Cristo. Versículo 1, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Esse versículo, essa palavra é o que dá o nome deste livro. Ele foi escrito, irmãos, em torno de 89, 92, entre 89 e 95 depois de Cristo. Então, depois de Jesus nascer, viver seus 30 anos no anonimato, 3 anos de ministério, 3 anos e meio. Após 95 anos de nascido, João, testemunha ocular, esse livro ele foi escrito por João. João, ele se encontra na ilha de Patmos, e por conta da grande perseguição que o povo de Deus sofreu, existia um rei, Domiciano, ele é quem reinava, era um imperador, e ele instituiu em Roma a adoração ao imperador. Então isso vai contra a nossa fé. Os apóstolos, eles disseram que melhor antes a obedecer a Deus do que aos homens. Importa nós obedecer a Deus do que aos homens. Então, no livro de Atos, nós vemos sempre nossos irmãos primitivos, apóstolos, os pais da igreja, sempre sendo perseguidos. E quando Domiciano, ele decretou que o crente, que o cristão deveria adorá-lo, o povo de Deus falou: opa, não é por aí não. Então João, ele se encontra preso em um lugar, em uma ilha chamada Patmos, e lá ele recebe essa revelação por volta do ano 90 e pouco, 95 depois de Cristo. Por conta de não adorar a homem, os cristãos foram perseguidos, e aí João começa a escrever o Apocalipse após ter essa revelação do Senhor. Para quem que esse livro foi escrito? Quem são os destinatários? Essas informações são muito importantes. Nós termos, antes de entrarmos
nas Escrituras. O destinatário, irmãos, o destinatário desses livros se encontra em Atos, em Apocalipse, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. João, ele escreve a essas igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então são essas 7 igrejas que são mencionadas no versículo 11: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, os endereçados dessa carta, deste livro de Apocalipse, são essas 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Irmãos, eu quero também trazer ao seu conhecimento o estilo literário e as porções apocalípticas que nós encontramos não somente no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, com exceção dessas orientações que João escreve, que o Senhor revela, mostra às igrejas, o livro de Apocalipse, ele é escatológico do início ao fim. Ele tem uma linguagem apocalíptica do início ao fim. Quando eu digo escatológico, ele vem do seu original grego eschaton. Eschaton, ele significa fim. Eschaton significa final, significa últimas coisas. Então esse livro, ele vai falar sobre as últimas coisas. Ele vai falar sobre a consumação. Então existe vários livros, trechos na Bíblia, que eles possuem pequenos fragmentos, pequenas porções escatológicas ou apocalípticas. Nós temos, por exemplo, o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, tem algumas partes que são históricas, outras têm essa linguagem escatológica, apocalíptica. O livro de Ezequiel, o livro de Zacarias. Nós temos no Novo Testamento, nós temos o livro de Jesus, ele fala no capítulo 24, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 e 2 Tessalonicenses, tem também algumas porções apocalípticas. E um livro que eu quero destacar, assim, que é conhecido pelos teólogos como o Apocalipse do Antigo Testamento, é o livro de Daniel. Daniel, ele é a metade do livro, ele é histórico, a parte do início ali de Jesus, de Daniel com seus 3 amigos, né? O quarto homem da fornalha, ou o primeiro homem da fornalha, né? O Senhor Jesus. E nós temos uma segunda parte, né? Grande parte do livro, que é escatológico, que tem uma linguagem apocalíptica, né? E esse estilo literário, esse estilo de escrita, que é bem peculiar do livro de Apocalipse, também se encontram nesses livros, né? A diferença é que o livro de Apocalipse, ele é todo apocalíptico, ele é todo escatológico do início ao fim. Nós encontramos muitas figuras, nós encontramos muitos símbolos, nós vemos cores, nós temos visões, cidades celestiais, nós encontramos muitos símbolos, figuras que querem transmitir, que querem passar uma mensagem. Essas visões, elas querem nos passar uma mensagem. Mas essas figuras de Apocalipse, elas não devem ser interpretadas literalmente. Elas não podem ser interpretadas literalmente. Já tem muita fantasia e nós vemos aí muitas pessoas fantasiando cada vez mais
essas visões, esses símbolos, eles não são literais e algumas pessoas interpretam de forma literal e acaba se perdendo, né? Principalmente aqueles que inventam de colocar datas. Aí tem um monte de profeta aí que disse que Jesus ia voltar no ano tal, no ano A, no ano B, já passou, que o mundo ia ser destruído, fizeram até filmes, né? Então, a pessoa que entra por esse caminho, ela está fadada a cometer um grande pecado, pois Jesus ele diz que nem ele sabe, enquanto ele estava aqui na terra, nem ele sabia quando que chegaria o grande dia. Lógico, agora ele sabe porque ele está com o Pai, né? Mas isso não nos foi revelado, irmão. Então não devemos ficar aflitos, atônitos com isso. Nós temos que entender que Apocalipse é para o conforto da igreja, não para nos deixar em paz. Jesus, ele é triunfante juntamente com a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Então vamos dar continuidade. Não devemos interpretar o livro de Apocalipse, que é cheio de figuras, de forma literal. Existe, irmãos, dentro da teologia, dentro da escatologia sistemática, algumas interpretações que nós chamamos de preteristas, de pretérito, né, de passado, histórico contínuo, contexto histórico com continuidade, e existe uma interpretação futurista. Então aquelas pessoas que creem que o Apocalipse ele foi escrito para a geração de João e tudo ali se cumpriu, que são os preteristas, eles interpretam desta forma. Existem muitos teólogos renomados, né, que creem dessa forma, que o Apocalipse foi escrito para a geração de João e tudo ali se cumpriu, aonde o Império Romano que perseguia a igreja era essas figuras que nós vamos ver, da besta, falso profeta e tudo mais, e se cumpriu ali no Império Romano, e o Apocalipse hoje ele é descartável. Não entendem mais como livro, algo assim que vai se cumprir, são os preteristas. Existem nós, os históricos, né? Nós cremos que o livro de Apocalipse ele foi se cumprindo ao longo dos anos, vários eventos significativos ao longo da igreja, é o histórico contínuo, outra forma de interpretar o livro de Apocalipse. E existe também o futurista, que crê que tudo que se encontra no livro de Apocalipse nada se cumpriu ainda, tudo é para um tempo futuro, nada se cumpriu no passado, nada está se cumprindo hoje, e todas as coisas, do capítulo 1 ao capítulo 22, ele está reservado para um momento futuro, aonde irá se cumprir. Então existem também alguns teólogos renomados que creem dessa forma, mas nós vemos que não há base, não há fundamento, muitas coisas vêm se cumprindo ao longo da história e não tem como tudo vir a se cumprir em um futuro. Então é muito importante, irmãos, nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós termos essa introdução para que possamos assim estar aprendendo sobre tudo que o Senhor tem preparado para nossa vida. O versículo que nós lemos aqui, esses 3 versículos primeiro, a revelação de Jesus Cristo para os seus servos, para lhe mostrar as coisas que devem acontecer e a qual João atestou. João ele foi testemunha ocular, irmão. João ele foi testemunha ocular. João ele viveu com Cristo. João ele presenciou. João ele foi perseguido e ele atestou todas as coisas. Atestou a palavra de Deus, o testemunho de João Cristo, tudo que ele viu. Então nós vimos versículo 1, versículo 2, versículo 3 diz que
nós somos felizes, nós somos bem-aventurados quando nós lemos e quando nós ouvimos as palavras desta profecia. Irmãos, olha a pergunta: por que é tão importante nós lermos, nós estudarmos, nós entendermos o livro de Apocalipse? Por quê? Porque nós ficaremos felizes, irmãos, porque nós seremos bem-aventurados. Quando nós lemos, nós lembramos lá do Evangelho de João, né? João, ele escreve muito sobre isso, né? Bem-aventurado, as bem-aventuranças lá de Mateus, né? Capítulo 5, as bem-aventuranças, a oração do capítulo 6. Irmãos, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Bem-aventurado é o que? É ser feliz, é pleno na presença do Senhor. E ele diz aqueles que leem e aqueles que ouvem. No templo, pegava-se os pergaminhos, os irmãos reunidos, e ali era feito a leitura daqueles papiros, aqueles que liam e aqueles que ouviam eram bem-aventurados nas sinagogas. Então a palavra do Senhor, ela era lida, e pessoas ouviam, pessoas liam, e a igreja era edificada. Mas, irmãos, eu quero falar sobre algo muito importante também nesse estudo de introdução ao Apocalipse, que é... Eu quero iniciar com esse versículo 3, essas bem-aventuranças, para falar sobre a numerologia e para responder essa pergunta da importância de nós lermos o texto bíblico, de nós entendermos a palavra de Deus. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela aparece 7 vezes. 7 vezes. Nós vemos em numerologia que a Apocalipse fala sobre vários números, né? Tem vários números, mas o número 7, ele é muito especial, é muito presente no livro de Apocalipse. E nós temos essa bem-aventurança logo no versículo 3, no capítulo 14, versículo 13, nós temos novamente o Senhor falando: e ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados. Capítulo 16, versículo 15, eu peço para você ir anotando e conferindo, eu não irei ler todos, irei citar aqui, mas você anota. O capítulo 19, o versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e versículo 14. Então nós vemos durante 7 vezes a palavra bem-aventurados. Será que isso, irmãos, é proposital? Nós temos muitas vezes várias figuras, vários símbolos aonde nós vemos o número 7. Nós temos 7 referências à volta iminente de Jesus, logo no versículo 1, no capítulo 1, esse aqui eu vou ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Então nós temos 7 vezes na Bíblia, no livro de Apocalipse, falando sobre essa vinda repentina do Senhor. 1:1, no capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11, capítulo 22, o versículo 6, o versículo 7 também fala, o versículo 12 e o versículo 20. 7 vezes referência à volta de Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, 7 vezes no livro de Apocalipse fazendo referência à palavra de Deus. Logo no versículo 2,
o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então você anote, 7 vezes o Apocalipse faz referência à palavra de Deus. E você encontra no capítulo 6, versículo 9, 17, 17, 19, 9, versículo 13 também, e capítulo 20, versículo 4. 7 vezes o livro de Apocalipse faz referência ao Todo-Poderoso. Logo no versículo 8, no capítulo 1, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Durante 7 vezes o Apocalipse cita a palavra, faz referência ao Todo-Poderoso. Aí você encontra também no capítulo 4, versículo 8, 11, versículo 17, 15, 3, 16, 7, 19, 6 e 21, 22. Durante 7, nós vemos 7 referências, nós temos 7 referências a eu vi, a questão das visões. As questões das visões, João. 7 vezes eu vi, eu ouvi, eu vi. Durante 7 vezes é repetido essas visões. E logo lá no capítulo 12, versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 3, viu-se também outro sinal do céu, e eis, então irmão, viu-se, ouviu as visões, durante 7 vezes nós vemos, eu vi e ouvi. Agora nós temos o capítulo 13, versículo 1, 14, versículo 1, o versículo 6 e o versículo 14, 7 vezes, cânticos que atribuem, que louvam a Deus, que atribuem louvores ao Senhor. São 7 atributos de louvor. Capítulo 5, no capítulo 5, versículo 12, diz: digno é o Senhor, o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Versículo 7, capítulo 7, versículo 12, o louvor, a glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus. Durante 7 vezes, irmãos, o 7 é constante no livro de Apocalipse. São 7 símbolos, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 selos, 7 estrelas, 7 trombetas. O número 7, ele é bem marcante, ele é bem expressivo. E nós cremos, irmãos, que não é por acaso que nós encontramos. O Senhor, ele tem uma mensagem especial. O Senhor, ele tem algo para nos ensinar, porque o número 7, na numerologia bíblica, ela quer dizer perfeição. Deus, ele é perfeito, é o número de Deus, é o número da perfeição, e é o número em que Deus torna perfeito todas as coisas. E não seria diferente em relação à estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos, ele não deve ser lido em uma sequência cronológica, do capítulo 1 ao capítulo 22. Se assim fosse, nós teríamos umas 4 voltas de Jesus. Jesus ia morrer e ressuscitar umas 4 vezes. Ia ter umas 7 ressurreições. Nós veríamos inúmeras vezes a volta de Cristo, o arrebatamento umas 3 vezes da igreja. Então,
O livro de Apocalipse, para nós entendermos, ele deve ser entendido e lido como escrito em seções. O livro de Apocalipse, ele é dividido em 7 seções. 7 seções. E cada seção fala sobre a mesma coisa. Cada seção fala sobre o mesmo sentido. João ele não vai repetir da mesma forma como se ele fosse um robô, como se ele fosse uma máquina, mas a mesma história é contada 7 vezes, mas sempre de ângulos diferentes. Aí você imagina, para nós ilustrarmos a questão do futebol, você tem o VAR, esse VAR hoje em dia, que o 4º árbitro, tem o 5º árbitro, eles vai lá e olha mais de perto para ver se é aquilo mesmo. Uma outra câmera, na televisão alguém faz para ver se está impedido, tem uma câmera que vê de cima, tem uma câmera que vê de lateral, tem uma câmera que vê de dentro do gol. São várias câmeras, são vários ângulos, mas que estão vendo a mesma coisa, o mesmo cenário, o mesmo sentido. Então João ele vai acrescentando, conforme ele vai escrevendo, conforme as 7 sessões, ele vai sempre acrescentando algo daqui, algo dali, mas é sempre a mesma história. Então a primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e o tema dessa sessão é: Jesus está no meio da igreja. A sessão 2, irmãos, vai do capítulo 4 ao capítulo 7, e o tema dessa sessão é a vitória da igreja em seu testemunho. Ela tem que ser forte e suportar as perseguições. Então, na segunda sessão, nós vamos ver que a igreja passa por perseguições, mas elas que, por conta do testemunho do Senhor, a igreja tem que estar unida, tem que se manter forte para suportar. A terceira sessão, que é do capítulo 8 até o capítulo 11, vai falar sobre a justiça de Deus sobre o mundo pecador e perverso. A sessão 4, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, vai falar sobre essa batalha transcendental de Deus com os seus inimigos. A sessão 5, que é o capítulo 15 e 16, tem como tema o derramar da ira plena de Deus. A sexta sessão, que é do capítulo 17 ao capítulo 20, é a destruição da Babilônia, a destruição do anticristo, a destruição do profeta, do falso profeta, a destruição, irmão, de todo esse sistema satânico, é a destruição de Satanás, de todo mal, essa maldade que está por trás. E a sétima sessão, a sétima e a última sessão, que é o capítulo 21 e o capítulo 22, tem como tema principal o juízo final, o novo céu e a nova terra, o mundo vindouro e a união gloriosa de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo. Ao longo das semanas, nós estaremos nos aprofundando, estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo do livro de Apocalipse, e seremos assim abençoados. Amém, irmãos? Eu quero que você seja abençoado, que você venha estar com o seu coração aberto para receber os ensinamentos da palavra de Deus, crendo que o livro de Apocalipse não é um mistério, não é difícil compreensão. Nós hoje já recebemos muitos assuntos. Eu não tenho dúvida que você vai passar a semana inteira conferindo suas anotações. Você passará também a ter um novo olhar sobre o livro de Apocalipse. É um livro que traz essa mensagem de conforto para a igreja, conforto para nós que estamos em Cristo, e nós seremos edificados. Essa semana, no grupo do WhatsApp, aí eu disse que, logo no início eu disse que ia comentar, postaram uma dessas mensagens, apocalíptica: irmãos, façam isso porque os demônios estão furiosos, Deus falou comigo isso, e lá vai, lá vem, lá vem, lá vai. Irmãos,
durante um pouco mais de 400 anos na nossa história, que foram 2 séculos antes de Cristo e 2 séculos depois de Cristo, o século 2, o século 1 antes de Cristo, e o século 1, o século 2 depois de Cristo. Um pouco mais de 400 anos surgiu um monte de profeta, um monte de gente emocionado dizendo que Deus me falou, Deus disse. Existem, irmãos, mais de 30 livros de Apocalipse. Nós cremos em um só, inspirado por Deus. Só tem um, que é o Apocalipse de João. Irmãos, você acredita que até Adão escreveu o Apocalipse? Existiram muitos falsos profetas. Pessoas que escreviam, guardavam, depois vinham com o livro. Aqui, ó, foi Enoque que escreveu. Enoque, tem o Apocalipse de Enoque também. Aquele que andou com Deus, lembra? Que já não era mais, pois Deus o levou. Então, existem vários livros de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele não tem por propósito colocar medo em ninguém. Esse não é o propósito do livro. Como eu disse no início, é a revelação de Cristo para confortar, para encorajar a igreja nesses momentos de perseguição. É o livro de Jesus e da igreja. Ele tem esse propósito. Então, irmão, quando você receber esse tipo de mensagem, se não for uma mensagem bíblica, se não estiver na palavra de Deus, se não traz paz ao seu coração, não creia, descarta. Não compartilha, não, descarta. Existiu muitas pessoas, muitos profetas apocalípticos, e nos dias de hoje não é diferente. Há mais de 2000 anos atrás existiam, mas só tem um livro que é inspirado pelo Senhor. Se você anda temeroso, se você sempre teve medo até do Apocalipse, se falaram para você que era um livro, filme de terror, irmão, não creia nisso não. Peça perdão ao Senhor. Você está sendo liberto. O Senhor está promovendo cura e edificação na sua vida hoje. E eu quero orar pela sua vida. Tudo bem? Feche seus olhos. Deixa Deus falar ao seu coração. Pai bendito, esteja nos abençoando, Pai, nesse longo período onde estaremos estudando o livro de Apocalipse. Que o Senhor venha transmitir a tua paz, o teu amor, papai. Venha estar nos encorajando, nos confortando, papai, cumprindo, papai, os teus propósitos para a nossa vida, papai. Quão maravilhoso é viver, papai, em tua presença, ler, papai, este livro e ver, papai, a tua palavra se cumprindo, papai, que se cumpriu, que foi escrito, papai, para as 7 igrejas, papai, na Ásia Menor. E a tua palavra que se cumpriu em suas vidas, que trouxe edificação para os nossos irmãos do passado, que traz edificação para a tua igreja hoje e que trará edificação para todos os cristãos de todas as eras, Pai. Esteja abençoando o teu povo, papai, em nome de Jesus Cristo, e que possamos estar te buscando em espírito e em verdade, Pai. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, minha filha. Tenha uma excelente semana. Eu amo vocês. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.